Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para quem nos ouve, também quem nos assiste pelos principais aplicativos, pelo site da CBN, pelo Globoplay. Oi, Vera. Viva a Voz no ar e vamos para Brasília. Isis Tassiarini está por lá, vai trazer para nós mais detalhes, os principais recados trazidos pelo presidente Lula na segunda reunião ministerial do ano. Oi, Isa, boa noite novamente. Oi, Débora. Agora boa noite para você, para Vera e para os ouvintes. Pois é, uma segunda reunião ministerial do ano marcada por recados e também já em tom de campanha eleitoral. O presidente Lula, por exemplo, deu recado a ministros dizendo que eles deveriam, em eventos públicos, não só defender a pasta, apresentar os dados das respectivas áreas, mas também fazer um balanço geral do governo, ou seja, cobrou a defesa do governo em falas públicas. Um recado claro aos ministros do União Brasil e do PP, que ameaçaram deixar o governo, mas não chegaram a entregar os cargos. Meninas, é com vocês. O Isa, ele também fez ali uma espécie de desagravo ao ministro Ricardo Lewandowski no momento em que ele estava falando do tarifaço e da necessidade do Brasil manter a soberania, né? Exato, Vera, isso porque no tom adotado, por Lula, ele defendeu a soberania nacional, fez uma fala mais num tom nacionalista e repetiu duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive afirmando que o Brasil não aceitaria ser tratado como subalterno. E aí Lula fez um gesto de apoio ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chamou a suspeita, de suspensão do visto dele de ato vergonhoso e desnecessário. E aí por que eu falei a suspeita da suspensão do visto? É porque oficialmente o Ministério da Justiça não confirma essa suspensão do visto do ministro, diz que ele não foi notificado oficialmente. E aí depois do Palácio do Planalto a gente até questionou isso, se o presidente Lula teria recebido alguma informação de que o visto do ministro tinha sido ou não suspenso. E aí o Palácio do Planalto explicou que o que Lula quis foi fazer um gesto de agravo mesmo, Vera, foi isso que eu ouvi, inclusive manifestar um apoio público ao ministro Ricardo Lewandowski. Ô, Isa, e o presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente americano Donald Trump também, né? Isso, inclusive, um fato que chama a atenção, Vera, Carol e Débora, é o uso do boné, não só para todos os ministros, com a frase "o Brasil é dos brasileiros", justamente em contraponto ao boné usado pelo presidente americano Donald Trump e depois por aliados bolsonaristas, com aquela frase "Make America Great Again", que significa em português tornar a América grande novamente. E aí Lula repetiu as críticas que tem feito ao presidente norte-americano, justamente falando que o Brasil está disposto a negociar, inclusive citou nominalmente ministros da linha de frente desse diálogo, como Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Mauro Vieira, mas deu o recado dele, disse que o Brasil não aceita ser tratado como subalterno. Obrigada, viu, Isis Tassiarini, pelas informações e também durante essa reunião ministerial, segundo informações do jornal O Globo, meninas, o presidente Lula afirmou publicamente pela primeira vez que espera ter como principal adversário na disputa
pelo Planalto do ano que vem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e não um integrante da família Bolsonaro. Mais uma vez se colocando para a reeleição, né, o presidente Lula, e mostrando aí o que parece, né, para o que parece se encaminhar ao lado da direita. Exato, isso vem aí no momento em que o governador de São Paulo intensificou também as suas exposições públicas e as suas falas mais nacionalizadas. Se a gente olhar para os últimos dias, o governador participou de um evento de um banco com o agronegócio na semana passada. No fim de semana foi ao evento, a festa de Barretos, acompanhado de outros nomes da direita, e fez também ali uma fala bem política. Ontem foi nos eventos do Esfera e voltou a falar em tom nacional e a se contrapor ao PT. Então, e teve ainda o aniversário do partido dele, o Republicanos, com a inauguração de uma exposição que exalta o governador, etc., e não fala da participação no governo Lula, né? Esconde o ministro Silvio Costa Filho. Então, acho que o presidente percebeu essa movimentação, passou a entender que o governador de São Paulo não terá como não ser candidato no ano que vem, e essa cobrança que ele faz aos partidos tem sim como alvo muito o União Brasil, que é um dos partidos mais ativos aí, inclusive em desgastar o governo atualmente. O presidente do partido, Antônio Rueda, trabalha dia e noite para isso, juntamente com o presidente do PP, Ciro Nogueira, mas também visa o Republicanos, que tem o ministro Silvio Costa Filho ali no governo. Então, o que o Lula falou, segundo me disseram, é o seguinte: olha, vocês podem ficar, vocês hoje são ministros mais da minha cota pessoal do que dos partidos, nós desenvolvemos uma relação. O que não tem cabimento é em evento em que vocês estão e o governo é criticado, vocês não defenderem o governo. Então, ele nem pediu todos os votos, nem pediu nada. Deu a entender que mesmo se os partidos anunciarem que estão rompendo com o governo, alguns desses ministros podem permanecer graças a essa relação pessoal que foi desenvolvida, mas o que ele quer é que pelo menos eles façam a defesa pública do governo e não fiquem ali se fingindo de mortos quando acontecer um evento dos seus partidos e que o governo for muito criticado, né? Ô Vera, dá para dizer que o Lula ativou o modo eleição, porque além dele exortar os ministros a manifestarem apoio ao governo, já fala abertamente da possível candidatura do Tarcísio, tem a história do boné, né? Ele, todo mundo com aquele boné, o Brasil dos brasileiros, e anunciou a mudança do slogan do governo também, né? Em vez de União e Reconstrução, vai ser do lado do povo brasileiro, mostrando que deve ser realmente o mote dele aí para 2026, né? Eu acho que o Lula nunca chegou a desativar a sua skin eleitoral, né? Desde os últimos 40 anos, exato, né? Pelo menos desde os últimos 40 anos, ele sempre esteve com o modo eleição on. Então, eu acho que agora ele deixa claro que está escolhendo quem vai estar ao seu lado no ano que vem, e deixando a porta aberta para que quem não estiver ao seu lado pegue o caminho da rua, né? Que é serventia da casa. Então, é isso que fica de recado. Eu acho que ele entendeu que esse slogan da soberania colou e que lhe deu um fôlego novo. Então, o boné e o slogan vão no mesmo caminho, vão na mesma direção. Essa de se contrapor a uma intervenção indevida, violenta e abusiva dos Estados Unidos. Vamos ver o fôlego que isso tem, o quanto que isso é capaz de durar. Porque se a economia começar a sofrer os efeitos do tarifaço e outras coisas que estão aí no radar, como juros, nem só de discurso se vive. Então, eu senti dos ministros com quem eu falei depois da reunião uma certa cautela na euforia. Todo mundo acha que o governo deu sim uma aprumada, mas não vê ali um momento de vamos alçar um voo e ninguém mais vai ser capaz de conter o Lula, não vai ter nem adversário. Ninguém está nessa pegada. Todo mundo achando que é um bom momento, mas que depende de o governo remar todo na mesma direção.
Gente, vamos seguir em Brasília para falar sobre o início dos trabalhos da CPMI do INSS. O Igor Cardim tem as informações para nós. Oi, Igor, boa noite. Carol, boa noite para você, para a Vera, também para os ouvintes. Após o acordo, entre a oposição e a base do governo, a CPMI do INSS vai focar agora no início dos trabalhos nas convocações e convites de ex-presidentes do INSS, ex-ministros da Previdência. Isso já aconteceu hoje. Serão chamados todos os nomes que ocuparam esses cargos desde 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff. Estão dentro desse período nomes ainda dos governos de Michel Temer, Jair Bolsonaro e do terceiro mandato do presidente Lula, como Carlos Gabas, José Carlos Oliveira e Carlos Lupe. O Careca do INSS, personagem central do esquema, segundo as investigações, também teve a convocação aprovada. A oposição queria ainda convocar Frei Chico, irmão de Lula, ligado a uma entidade investigada nas fraudes dos descontos ilegais, mas sem votos suficientes desistiram de colocar em votação o pedido para evitar essa derrota. O governo, que não queria voltar tanto tempo atrás na investigação, acabou cedendo para permitir que a apuração tivesse início ainda no período do governo da ex-presidente Dilma. Com o acordo, só foram votados os requerimentos de consenso. Apesar de ter se declarado de direita, o relator Alfredo Gaspar, do União Brasil, prometeu atuar de forma isenta na condução dos trabalhos. E vi esses últimos dias e fui muito bombardeado que o relator é de direita. Sou de direita com muito orgulho. Tenho uma história limpa, uma história decente e de trabalho pela justiça. Aqui não existe ninguém imparcial no âmbito político. Vamos deixar isso bem claro. Os senhores não estão aqui escolhendo um deputado estrela, um deputado dos holofotes, mas também não é um deputado que está em lista de empreiteira nenhuma. Depois de perder a presidência e a relatoria da CPMI na semana passada, o governo se reorganizou e conseguiu eleger o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, como vice-presidente do colegiado. A gente até adiantou isso aqui ontem no Viva Voz. Segundo o deputado Paulo Pimenta, o governo não vai impedir requerimentos de informações públicas, mas as convocações e convites serão objetos de acordo. Desde questões mais simples, como só vamos votar requerimentos em bloco quando forem requerimentos de acordo, nós não vamos criar polêmica sobre pedidos de informação. A princípio, todos os parlamentares que quiserem buscar informações terão os seus requerimentos aprovados. E vamos trabalhar numa ordem cronológica do que diz respeito à participação de ministros, presidentes do INSS e diretores de benefício do INSS. O cronograma de trabalhos prevê a extensão da CPMI até março de 2026, ano das eleições, ano que vem, em função do recesso de fim de ano no Congresso. As datas dos depoimentos dos ministros e ex-ministros ainda serão marcadas. Na próxima quinta deve ser ouvido o delegado da PF responsável pelas investigações da fraude no INSS. Carol. Obrigada, Igor. Ô Vera, depois daquele apagão, daquela derrota do governo na eleição aí do presidente relator da comissão, essa pequena vitória, evitando as convocações em bloco, mas muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte na CPI, né? Exato, o Carol, está só começando. O fato de já haver mais de 900 e tantos requerimentos mostra o apetite com que todo mundo está indo para essa investigação. O governo, depois da comida de bola inicial, escalou alguns dos seus pitbulls ali para atuarem na CPMI. O caso do ex-ministro Paulo Pimenta, que embora tenha saído magoado por ter sido responsabilizado por todos os problemas do governo, sempre foi um petista ali dos mais aguerridos, sempre teve esse papel de ir para as CPIs para fazer a linha de frente, deve ocupar de novo esse papel na CPMI do INSS, e o Lula deu uma cobrada de leve de novo na reunião em cima da articulação política nesse tema. Falou que, repetiu
que houve uma falha, mas aí também procurou mostrar que não tem preocupação com esse assunto, que a ideia é investigar tudo, apurar toda a verdade, não deixar nada para trás e responsabilizar quem tiver de ser responsabilizado. Mas a ministra Gleisi Hoffmann, que já tinha feito meia-culpa na semana passada, também fez uma fala ali rapidamente, reconhecendo que o governo cochilou, mas que de agora em diante não teria uma grande preocupação com esse tema. O famoso a conferir, né? Porque tudo pode acontecer numa CPMI com essa amplitude de tempo e com tantas pessoas para serem convocadas, pessoas ligadas aí a sindicatos, a entidades, então a coisa pode sim complicar. Inclusive, Vera, até porque o plano de conclusão da CPMI é março do ano que vem. Vai entrar em ano de eleição, né? Você já disse aqui diversas vezes que essa CPMI tinha potencial para resvalar no governo. Imagino que no ano de eleição isso pode ficar ainda pior, embora estejam comemorando aí os acordos, mas a gente sabe que esse love aí mediano não deve durar muito, pode não durar muito tempo, né? Ainda mais quando ficar clara ali a definição de para onde vão os partidos, você pode ter alguns aliados de hoje virando adversários amanhã e vice-versa. Então, mesmo essa configuração de quem é governo e quem é oposição dentro da CPMI, ela é bastante fluida. Pode mudar de acordo com o sabor dos ventos da eleição do ano que vem, Débora. Muito bem, a gente faz um intervalo então e daqui a pouquinho a gente volta com mais Viva Voz. São 6h25 agora, Viva Voz de volta. Samantha Klein, em Brasília, traz aqui mais informações sobre as discussões em torno do projeto do imposto de renda. Diga lá, Samantha. Oi, Débora. Olha, o governo entrou em acordo para que seja definido um calendário conjunto entre a Câmara e o Senado para a votação do projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. A ideia inicial era tentar aprovar a matéria ainda nesta semana, justamente para evitar a contaminação do debate com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista, previsto para a semana que vem. Uma reunião com os presidentes das casas, Davi Alcolumbre, do Senado e aqui da Câmara, Hugo Mota, além da ministra Gleisi Hoffmann, está prevista para ocorrer até quinta-feira e aí sim ter uma nova decisão com relação à definição desse calendário na próxima reunião do Colégio de Líderes, que deve ocorrer na quinta-feira. No entanto, líderes do Centrão e da oposição estão pressionando ao máximo para desidratar esse texto. O PL, por exemplo, prevê insistir num destaque em que o que eles determinam, o que eles reivindicam, que a isenção de imposto de renda seja para quem ganha até R$10.000, isso sem qualquer medida compensatória. Ou seja, o objetivo é justamente trazer um problema fiscal para o governo. Porque o que se vê no relatório do deputado Arthur Lira? Entre as medidas de compensação, há uma taxação para as rendas mais altas, além de uma alíquota de 10% sobre dividendos enviados ao exterior, além de cobrança de imposto de renda para lucros e dividendos acima de R$50.000 por mês. Então, portanto, alguns partidos da oposição e também do Centrão estão trabalhando justamente para desidratar. O que eles vêm defendendo? A gente defende que não haja aumento de impostos, portanto, defendem aí o aumento dessa isenção sem qualquer compensação, o que fica inviável, até porque essa isenção de R$5.000 ao mês, para quem ganha R$5.000 ao mês, é estimada em quase 26 bilhões de reais somente no ano que vem. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Aí o governo não consegue levar adiante, né, Vera? Porque não dá para ter uma medida sem a outra. Exato, Débora, mas o governo está minimizando a possibilidade de vir do Congresso uma pauta-bomba. E aí a gente pode perguntar, né? Estão minimizando porque estão mal informados? Pode ser,
O retrospecto recente mostra que eles têm levado muita bola nas costas e têm sido pegos de surpresa por essas articulações aí de pautas bombas, de derrotas, etc. Mas o que eles dizem é o seguinte: é um projeto que vai beneficiar milhões de pessoas com isenção ou com redução do imposto de renda, enquanto penaliza poucos milhares de pessoas com uma sobretaxa. O cálculo, inclusive eleitoral, é muito simples aí. É você ficar bem com uma grande parcela da população e do eleitorado, em detrimento de ficar ali com algumas restrições a uma parcela do empresariado. É uma parcela bem articulada? É uma parcela que por muitos anos foi financiadora de campanhas? Também. Tem um lobby muito bem fechado ali no Congresso? Sim, com certeza. Mas eu acho que, à véspera de um ano eleitoral, nenhum deputado ou senador também vai querer ficar com a pecha de que boicotou o projeto do imposto de renda. Então, o governo também está achando isso, está minimizando a possibilidade deles tirarem simplesmente qualquer contrapartida do projeto, acham que não vão fazer isso. Seria um tiro no pé do próprio Lira e da própria Câmara, que já tem algumas doses de desgaste recente, com projetos em causa própria. Então, o governo, por hora, está achando que vai dar tudo certo com o projeto do IR. De novo, a conferir, porque a quantidade de vezes em que esse governo é surpreendido com traições, derrotas, etc., não é pequena. E o tempo está passando também. 6h30 agora, vamos ao repórter CBN. Tem mais Viva Voz na sequência. São 6h32. A gente está de volta com o Viva Voz e já está de volta também das suas breves férias. Renata Agostini, não? Só depois. Me fazem sinal que não é hora da Renata Agostini, que ela vai vir daqui a pouquinho. A gente vai chamar o Igor Cardim, na verdade, direto de Brasília, porque tem novidade em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Diga lá, Igor, boa noite. Estou de volta, Vera. Boa noite para você, para o nosso ouvinte. O ministro Alexandre de Moraes determinou, agora há pouco, que a Polícia Penal do Distrito Federal reforce o monitoramento do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. A medida prevê vigilância em tempo integral ao redor do local, sem qualquer presença de agentes dentro da casa do ex-presidente. Segundo a decisão, a medida preserva a esfera domiciliar e evita constrangimentos à vizinhança. Moraes destacou ainda que o reforço é necessário diante de indícios de risco de fuga apontados em documentos encaminhados ao STF pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro, elementos colhidos na investigação indicam que Bolsonaro mantinha documentos que poderiam facilitar a eventual evasão do país para a Argentina, além de uma atuação coordenada com o deputado Eduardo Bolsonaro, que estaria tentando interferir no andamento da ação. A ordem também determina que a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal adote providências para viabilizar essa operação. Eu entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas eles disseram que ainda não foram oficiados formalmente. Os agentes destacados poderão atuar de forma discreta, com ou sem uniforme, mas sempre fora do espaço privado de Bolsonaro. A decisão complementa as medidas que já estão em vigor, como o uso da tornozeleira eletrônica e também, segundo a decisão, busca assegurar que o ex-presidente permaneça sob controle da Justiça até a conclusão do julgamento, que começa na semana que vem, no dia 2 de setembro. Vera. Muito obrigada, Igor Cardim. Então, cravamos mais uma, né? Desde a semana passada, eu venho dizendo aqui, o Alexandre de Moraes não vai mandar prender o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não vai prender o Bolsonaro. Até um advogado chegou para mim, mas você acha que ele não vai mandar prender? Eu falei, olha, doutor, né, quem é pago para resolver essas questões aí no mundo judicial, o senhor, mas eu acho que não e tal. E, de fato, agora, com essa decisão de reforçar o policiamento, fica meio óbvio que ele optou por uma saída um pouco mais ortodoxa, vai esperar o julgamento e aí sim
definir a pena definitiva do ex-presidente, caso ele seja de fato condenado, como dizem os prognósticos dele, dos demais integrantes no núcleo crucial, que vai ser esse primeiro a ser julgado. E então segue tudo como está, Bolsonaro preso em casa, com a sua com a sua segurança reforçada, depois que vários vídeos da oposição e outros alertas deixaram claro que ele está uma pequena distância de algumas embaixadas, principalmente a dos Estados Unidos, e que realmente não havia ali um monitoramento 24 horas por dia na frente da casa dele, na frente do condomínio onde ele está em prisão domiciliar. A gente até comentava aqui mais cedo, né, Vera, na abertura do ponto final, porque imaginávamos, né, a prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica, já existe um monitoramento, até porque essas medidas, elas existem justamente para impedir que a pessoa saia de casa, que tente fugir. Com esse pedido de ampliação, nos perguntávamos aqui, bom, mas será que é realmente necessário? E essa resposta do ministro vem também, bom, não vou decretar a prisão, mas vou dar aqui uma resposta de que esse monitoramento vai ser ampliado e vou deixar a polícia ali 24 horas, que é para não ter nenhum perigo de fuga, né? Não deixa de ser uma resposta também contundente do ministro. Uma resposta, não sei se muito contundente, eu acho que é protocolar, Débora. Protocolar, boa. É uma palavra melhor, sim, protocolar. Se ele fosse para cima com tudo, né, como parecia, quando a divulgação daqueles áudios veio, das conversas, todo mundo, agora vai para cima, agora... Aí ia dar aquele mote para que se fale, tá perseguindo, não para de perseguir, já vai ter o julgamento, para que fazer isso? Então ele quis dizer o seguinte, olha, essas conversas todas mostraram alguém que está cogitando a possibilidade de fugir. O Procurador-Geral da República deu a justificativa, ali, o embasamento que ele precisava para dizer que o Ministério Público também está preocupado com isso, também notou que existe esse risco. Então, com isso, eles solicitam à Polícia Federal que faça o que ela não vinha fazendo, que é esse monitoramento em tempo integral do ex-presidente. Não tinha uma viatura ali em tempo inteiro, mas aí o que começou a aparecer, né, nesses vídeos da oposição no fim de semana? Ele pode deixar a tornozeleira lá, apitando, e fugir para uma embaixada, a menos de 10 minutos. Então, com isso, se evita um clima a mais de tensão e apreensão às vésperas do julgamento. Muito bem, são 6h39 agora. O Clauson Dutra tem informações em São Paulo sobre um jogo de futebol, esporte, a política. Conta mais pra gente, Clauson. Boa noite. Olha, eu já cobri muito futebol na minha vida, mas desse tipo é a primeira vez, viu, meninas? Boa noite para vocês e para todos. É isso, eu estou aqui na Arena Pacaembu, refletores ligados para uma partida de futebol onde os astros são os políticos, os prefeitos aqui do estado de São Paulo. Destaco o prefeito Ricardo Nunes, que atuou como meia atacante, meio centroavante, e Tarcísio de Freitas atuou no meio campo e ataque, inclusive marcou até gol. Foi 2-1 para o time do Tarcísio de Freitas e também do prefeito Ricardo Nunes aqui no Pacaembu. A partida terminou agora há pouco, foi uma partida que durou menos de 30 minutos. Cafu esteve em campo também jogando, atuando no time do prefeito e do governador. Inclusive, o gol de Tarcísio de Freitas foi justamente numa cobrança de pênalti, mas foi o seguinte: Cafu, na marca da Cal, passou a bola e Tarcísio de Freitas colocou a bola no canto esquerdo do goleiro, terminou 2-1. Agora, guardadas as devidas proporções desse duelo, é bom explicar para o ouvinte o motivo também desse duelo, né? Hoje, aqui na... Era exatamente o que eu me perguntava, desde que eu vi as fotos. Por favor, qual é o motivo desse evento? A gente explica agora, porque esse evento está acontecendo, inclusive, aqui no Pacaembu, começou hoje e vai até, portanto, a próxima quinta-feira.
o Congresso Estadual de Municípios. Hoje foi a abertura desse congresso e estava na agenda, inclusive, desse congresso, essa partida de futebol ao fim desse encontro. Portanto, mais cedo nós tivemos a abertura desse congresso. Aí destaco, a gente deixa o esporte de lado para partir para o lado político. A presença do ex-presidente Michel Temer. E ele não atuou, para deixar bem claro, na partida de futebol. Ele apenas fez um discurso acalorado, focado principalmente em elogiar Tarcísio de Freitas. Esse foi o grande ponto em questão politicamente falando dessa abertura desse congresso de hoje, que reúne 150 prefeitos aqui do estado de São Paulo e, de acordo com a organização, prefeitos também de outros estados. Um ponto sobre essa partida, sabe quem apitou o jogo? Quem? Kassab. Gilberto Kassab, exatamente. E teve que chamar o VAR ou ele apitou direitinho? Ele apitou direitinho, mas inclusive ele permanece aqui no gramado porque está rolando uma outra partida entre prefeitos nesse momento. Kassab permanece aqui, portanto, sendo o árbitro dessa partida, meninas. Agora focando também na questão política, trouxe essa questão do Kassab, porque o Kassab foi o mestre de cerimônias desse evento de hoje, né? Participaram, portanto, além do ex-presidente Michel Temer, o Kassab, também teve a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que discursou durante 15 minutos, acenando principalmente para os prefeitos. Deixou, portanto, o que muitos estão colocando como uma provável agenda de pré-campanha de lado e acenou justamente para os prefeitos aqui do estado de São Paulo. Esse evento segue, portanto, até a próxima quinta-feira. A partida de futebol terminou hoje mesmo. Eu vou dizer para vocês, eu não sei se os prefeitos teriam tamanha sagacidade de continuar uma partida por 3 dias seguidos, tá? O Clauson, e o gramado do Pacaembu resistiu a essa partida? Resistiu a essa partida, está resistindo bem, inclusive, guardadas as devidas proporções. O gramado está verde, está chovendo nesse momento, uma garoa aqui na cidade de São Paulo. Há 30 minutos as partidas acontecem aqui. Primeiro atuaram o prefeito e o governador e agora outros prefeitos também estão atuando aqui no gramado do Pacaembu, viu, meninas? Pronto, então a gente deixa para o PVC comentar depois esse clássico da política brasileira. Obrigada, Clauson. Boa volta aí para você. Eu não me sinto em condições de opinar, gente. Realmente só o PVC, viu? Agora... Bom, mas 30 minutos correram bastante, né? A gente está falando de um campo oficial, não atletas. Não, nem um pouco atletas, inclusive. O Kassab de juiz é a cereja do bolo, né? Porque ele que diz que não é nem de centro, nem de direita, muito pelo contrário. Deve se julgar imparcial o suficiente para apitar a partida. Realmente, a política brasileira servindo entretenimento em doses nunca antes vistas, meninas. É um jogo de futebol e é também uma crônica da política brasileira, esse jogo, não deixa de ser. Exatamente. Nelson Rodrigues, nesse momento é que Nelson Rodrigues faz falta para escrever uma bela crônica a esse respeito. Vamos fazer mais um intervalo, aí na volta sim tem Renato Agostini. E agora sim está com a gente na linha Renata Agostini aqui no Viva Voz. Boa noite, Renata, bem-vinda de volta. Olá, Vera, olá a todos, de volta das férias. E aquecendo aqui os tambores, porque, veja bem, 2026 já está entre nós, meu povo. Exato. Firme e forte. Seja bem-vinda, Rê. O Rê, a Carol me perguntou agora há pouco, pode-se dizer que hoje o Lula ativou o modo eleição? A minha resposta foi que ele está nesse modo desde que praticamente nasceu, mas dá para dizer que agora ele ligou o turbo eleitoral? Adorei, sim, né? O político mais experimentado que temos, né? Lula, esse título ninguém tira dele. O resto pode ser colocado ali em discussão, mas o fato é que a trajetória dele na política é inquestionável e o gosto dele, né, pela política. Agora, Vera, vejo o presidente nessa espécie de modo turbo, porque nessa reunião ministerial de hoje, ele fez alguns movimentos bem explícitos nessa direção.
Ali a portas fechadas, o presidente, isso segundo relatos de alguns ministros que estavam lá, até voltou a falar daquela história, olha, se a saúde deixar, se eu tiver bem de saúde, eu vou então me candidatar. Só que ninguém mais acredita nesse head, digamos, que o Lula está colocando. E se a gente olhar o formato da reunião de hoje, os recados que o presidente fez questão de dar, fica bem evidente que ele está ávido por pavimentar esse caminho para a reeleição dele. Do que eu estou falando? Primeiro, essa reunião ela começa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, passando um recado ali muito claro para o restante, né, do Ministério de Lula, que a partir de agora, os ministros têm que rodar mais os estados e sempre que puderem fazer a comparação do que eles estão entregando, do que eles estão inaugurando, do que eles receberam. Ou seja, comparação Lula, Jair, Bolsonaro. Isso tem que estar na ordem do dia. E para ninguém dizer que não foi devidamente brifado, o Rui Costa ainda fez ali uma espécie de roteiro. Olha, pensou ali alguns dados positivos, né? Desemprego, renda média do trabalhador, a gente vai lançar isso, aquilo outro, de uma forma bem resumida, mas que mostrava ali, dava uma linha mestra do que a equipe de Lula tem que ir à rua defender. A portas fechadas, o presidente chamou ali o Centrão, um recado bem claro, segundo os ministros disseram, dizendo que quem não se sentir à vontade para defender as bandeiras do governo, tem a opção sempre de deixar o governo, né, sair da administração. Então, o ministro me falou, olha, ficou muito claro para mim que ele já está querendo que a coisa fique clara de quem ele vai poder contar na eleição. E isso tudo fez com que os ministros saíssem desse encontro com essa sensação de que 2026 já está entre nós. Tanto está entre nós que o presidente Lula já está falando em adversários. Eu não sei se dá para dizer que é uma preferência, mas diante das opções que se tem, hoje ele disse que espera disputar com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Disse sim, Débora, mas me parece que ele fez, eu acho que a lupa tem que estar ali na menção ao Tarcísio, sim, mas como é que foi ali, segundo um ministro me contou, o outro disse que foi bem nessa linha mesmo, né? Lula, em determinado momento, cravou ali, Bolsonaro não vai estar na disputa, né? E aí ele fez uma lista, diferentemente, engraçado, de outras reuniões ministeriais em que o presidente evitava ali falar sobre rivais, né? Dessa vez ele foi fazendo uma lista de 1 a 1. Então ele citou o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Paraná, Ratinho Júnior, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Por que eu faço essa diferenciação? Porque esses 3 primeiros já fizeram vários gestos que querem estar nessa corrida, né? Estão se colocando aí de uma maneira ou de outra. Quem tiver curiosidade de entrar ali nas redes sociais do Ratinho Júnior vai ver que ele não esconde para ninguém que ele quer esse caminho. Tarcísio de Freitas, diferentemente dos demais, ainda está se equilibrando ali nessa coisa de não, veja bem, né, tem que ver. Então, quando o Lula pega e cita Tarcísio e fala assim, olha, estou vendo ele sim como um candidato à presidência e não à reeleição em São Paulo, ele está jogando luz. Primeiro, não dá para imaginar que isso foi de forma acidental, o Lula sabia que tudo isso ia vazar. Então, ele está colocando ali, né, um olhar de todo mundo, olha, para levar a sério esse cara como candidato a presidente, e isso, de certa forma, faz o cara virar ainda mais uma vitrine. E está também avisando para os ministros dele que a visão dele é essa, e que é para considerar que essa é uma possibilidade. Então, todo mundo tem que tomar mais cuidado nos gestos, nos encontros, nos eventos, e também, né, se possível, ajustar ali as críticas possíveis, porque ele está no game, foi o recado do presidente. E teve até a carta de Getúlio Vargas, né? Teve até uma leitura de uma carta de Getúlio Vargas, porque o presidente usou ali a fala final dele de encerramento para falar mal do Donald Trump, né? Ele não ia esquecer do que, afinal, tem dado ali algum respiro para ele nas pesquisas de aprovação. Então, ele usou ali um tempo para falar do presidente americano e, para isso, veja só, ele resgatou um texto de Getúlio Vargas, no qual ele fazia ali uma espécie de menção a interesses estrangeiros, né, ameaçando os próprios interesses nacionais e usando
brasileiros que não tinham compromisso com o país. Então ele usou isso, achei interessante, segundo o ministro, para fazer uma espécie de mensagem de que, olha, o mundo gira, 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 e meio que volta ao mesmo lugar, né? Fazendo uma referência a esse jogo da família Bolsonaro com Donald Trump nesse momento. Agora, achei revelador, porque assim, é um texto, né, da década de 50, né, do século passado, e não deixa de revelar um pouco, né, um presidente que em 2025 ainda insiste em olhar, né, o que está acontecendo sob lentes do século passado. Ainda que a gente possa e deva, né, sempre recorrer à história, né, para puxar alguns fios, né, e compreender melhor o que está à frente, eu achei muito curiosa a escolha de Lula nesse momento para passar a mensagem aos seus ministros. E ele, segundo a visão de Lula, transmitida à equipe ministerial, ele entende que está tudo bem ali na reação do governo, que o governo achou uma embocadura e, portanto, está tranquilo nesta batalha com o chefe de Estado mais poderoso do planeta. A conferir, né? Agora você falou que o Tarcísio está escondendo o jogo e se equilibrando. Hoje ele participou de uma pelada aqui em São Paulo, portanto, pelo menos esse jogo ele acabou mostrando, e tem uma imagem dele realmente se equilibrando ao tentar chutar uma bola. Então, as metáforas futebolísticas acabaram ganhando alguma literalidade nesta terça-feira fria em São Paulo. Adorei. Inclusive, Vera me passou aqui algumas imagens que estão muito maravilhosas dessa grande partida. Exatamente. Obrigada por hoje, Renata. Até quinta-feira. Meninas, até quinta. Um beijão, um beijo aos ouvintes. Beijo, Rê. E de São Paulo a gente vai direto a Minas Gerais, porque ontem participou lá do Roda Viva, comigo justamente, o governador de Minas, Romeu Zema. E falou-se muito de eleição, falou-se muito a respeito de também do governo dele, etc. E ele jurou que não vai ser vice de ninguém no ano que vem, que só aceita uma candidatura presidencial. Quem traz as informações para a gente é a Desirê Miranda, direto de BH. Boa noite, Desirê. Ei, Vera, boa noite. Pois é, o governador Romeu Zema descartou a possibilidade de aceitar ser vice em uma chapa presidencial nas eleições de 2026. A declaração foi feita justamente em entrevista a você no programa Roda Viva da TV Cultura nessa segunda-feira. Zema voltou a defender que a presença de mais candidatos de direita no primeiro turno fortalece as chances do campo chegar ao segundo turno. Está definido que nós iremos até o fim. Em toda a minha carreira, eu fui a pessoa que montou o time, que coordenou. Eu administro de uma maneira descentralizada. Quem trabalha comigo gosta. Eu gosto de ver os grandes números. Se o Tarcísio for candidato a presidente, o senhor mantém a candidatura? Manteremos a candidatura. Vamos trabalhar lado a lado. Pois é, o governador também voltou a defender a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas afirmou que sua relação política com Bolsonaro não é tão grande como alguns alardeiam. Ele disse ainda que o ex-presidente é vítima de um julgamento tendencioso no Supremo Tribunal Federal e defendeu que a pacificação do país passa pela revisão das condenações. Vera. Obrigada, Desirê, pelas informações. Foi um programa ali bem centrado na questão eleitoral. O governador fez muita defesa da família Bolsonaro, inclusive, se solidarizou com os filhos do Bolsonaro, mesmo com o Carlos Bolsonaro tendo chamado os governadores de direita de ratos. Ele disse que atribui isso à situação que eles estão vivendo, que não ficou ofendido. E também falamos sobre algumas declarações polêmicas dele, como aquela comparação entre moradores de rua e carros abandonados que deveriam ser guinchados. Ele não voltou atrás, não chegou a dizer que foi tirado de contexto nem nada, voltou a explicar porque ele acha que a situação de moradores de rua requer um tipo de abordagem para levá-los para albergues, etc., e chegou a falar ali que em algumas cidades esses moradores acabam
levando a uma situação em que as localidades onde eles se encontram viram verdadeiros chiqueiros humanos. Então, foi uma entrevista bem ali polêmica. Eu recomendo a todo mundo que assista na íntegra. Muito bem, amanhã tem mais Viva Voz, então. Vera, obrigada, viu? Até amanhã. Obrigada, meninas. Até amanhã. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Tchau, tchau. Beijo, Vera.